Olá, querido irmão, graça e paz. Vamos continuar meditando em Hebreus 6:11, onde fala do crescimento espiritual. Aqui esse texto, ele é muito rico e eu queria tirar alguma lição para mim e para você. Ele vai dizer assim, Hebreus 6:11, crescimento, desenvolvimento espiritual, tá bom? E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança. Irmãos, a carta de Hebreus é uma carta muito rica, que estava mostrando, alguns falsos religiosos que estavam fazendo parte da comunidade, mas não estavam levando a sério. Ele se apresentava no primeiro momento como uma pessoa muito comprometida, mas de repente virava a casaca, desandava, dando mau testemunho e saía sem avisar. Então tinha um povo lá misturado, muita gente sincera, buscando a Deus, sendo trabalhada e transformada. E tinha alguns lá que o escritor vai mostrar que eram pessoas que não estavam considerando a preciosidade de Cristo, estavam brincando com a palavra e para eles tanto faz como fez. E agora, quando nós lemos aqui em Hebreus 6:11, ele vai dizer: desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim. O que significa? Que o salvo em Cristo, sustentado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, ele está empenhado, ele está crescendo, ele está dando frutos, ele está vivendo diferente, ele está num desenvolvimento espiritual. E aqueles que não estavam nem aí com a palavra, e você vai ver aí do versículo 1 do capítulo 6 até o verso 9, que tinha uma turma que não estava nem aí, e aí alguns estavam querendo desanimar. E aí essa belíssima carta vai dizer: olha, vocês que morreram com Cristo, que nasceram de novo, que tem Jesus verdadeiramente, vocês são diferentes. Ou seja, não busque o padrão deles, não anda nessa instabilidade, não dá mais, porque eram falsos cristãos querendo ser cristãos e não viviam como cristão. E havia os cristãos que estavam querendo, como que, vamos viver assim. Não, o cristão busca viver como Cristo, a partir de Cristo. E aí ele vai dizer que a certeza da esperança, que o regenerado ele tem certeza, convicção de algo eterno, de Cristo na vida dele, e ele caminha nessa lógica, nessa realidade, se aprofundando cada vez mais. E ele vai dizer: para que não vos torneis indiferente. Ou seja, o regenerado, verdadeiramente salvo, ele não pode viver na indiferença. É como que ele dissesse: quem vive na indiferença do reino do Senhor Jesus precisa nascer de novo. E quem nasceu de novo não vai ser indiferente, vai ter compromisso, tem uma aliança com Deus, tem um estilo diferente. Ele vive para a glória de Deus, ele tem a marca de Cristo, ele tem o selo do Espírito Santo, e não dá para quebrar esse selo. Então ele diz que o regenerado é aquele que ele tem uma marca diferente. Mas sejam imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Então tinha alguns neófitos que estavam olhando aqueles que debandaram, os falsos cristãos que entraram na comunidade, viviam de qualquer jeito, abandonaram a comunidade, foram embora, e aí ele vai ensinar que há um poder transformador real e radical em nós, que há uma garantia eterna, que não dá para brincar com isso. E por conta de Cristo é que nós somos selados e sustentados. E que agora nós olhamos para o Senhor, Ele vai dizer: sejam imitadores dos que herdam as promessas, daqueles que verdadeiramente caminharam com o Senhor e perseveraram. Irmãos, que Deus produza em nós essa graça tremenda e poderosa, para a gente crescer no amor, no testemunho, nas boas obras, e não brincar com o pecado, e não brincar de religião. Ao contrário, Deus muda a nossa vida, e a nossa vida vai sendo transformada
sendo aperfeiçoada. Eu sei que tem muita gente brincando em nome de Deus, mas o escritor de Hebreus diz: mas vocês, nós desejamos algo melhor. Porque ele vai dizer no verso 13: Deus fez a promessa, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar. Você sabe quem que é o avalista da sua vida? É o Pai, é o Filho ou o Espírito Santo. Então, na hora da dificuldade, na hora da inquietação, do medo, da dúvida, busque o Senhor. Não deixe Satanás, não deixe os falsos te enganarem. E às vezes eles apresentam até como ovelhinhas, mas não passam de bodes e cabritos. Agora, aqueles que se identificaram com Cristo têm essa garantia. Eu não posso me garantir, mas eu tenho um Salvador que garante a minha vida, garante a minha trajetória cristã, garante a minha caminhada e me sustenta para eu não viver no pecado. Então, amados, manda embora toda dúvida, toda incerteza, toda indiferença que o inimigo tenta colocar você. Porque agora, regenerados, santificados, cheios do Espírito Santo, nós vamos dar frutos para o reino de Deus. Nós vamos caminhar em graça e santidade, porque Deus está nos suprindo, Deus está nos avalizando, nos sustentando e nos patrocinando. Porque não mais eu, mas Cristo vive em mim. O texto diz: Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. A promessa de Deus sobre nós, que deve prevalecer. Não olhe para a sua fraqueza, mas busque a fortaleza do Senhor. Não olhe para aqueles que fracassaram. Eu sei que Deus levanta o caído, mas não vale a pena ceder ao pecado. O preço do pecado foi pago na cruz, mas vivendo o pecado custa muito alto. As consequências são sérias, mas Deus quer nos ajudar, Deus quer nos fortalecer a perseverar no amor e na fé e na suficiência de Cristo para avançarmos, para conhecer o Senhor e proclamar o seu reino. Tome posse da obra da cruz. Morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. Que o Espírito Santo conduza eu e você na perseverança, nesse novo estilo, nessa nova caminhada, que é Cristo vivendo em nós. Isso é maior do que qualquer vacilo, qualquer proposta do inferno. E se você pecou, se arrependa, busca o Senhor. E se você pecou, se arrependa, busca o Senhor, confesse seu pecado, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Tome posse, receba essa graça, porque é a obra de Deus que ele tem para fazer. Porque ele começou a boa obra e vai terminar, segundo Filipenses, capítulo 1. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não deixe o pecado e o mundo te enganar, viu? Tem um Salvador suficiente, poderoso, para guardar eu e você. Deus te abençoe e busque essa graça, busque esse crescimento, no nome de Jesus.